Alto Santo seria uma cidade como outra qualquer no interior do estado se não fosse pelos personagens que nela habitam. Personagens que literalmente ajudam a escrever a história do município. Lugar rico, hospitaleiro, ninguém pode se negar. Quem ainda não conhece, vem aqui para admirar como é bela esta terra que deseja nunca mais. Ela canta a alegria de quem vive em um livro de contos de fadas. O nome dela eu não digo, não quero ter inimigo, nem quero sentir remorso. E por mais que eu me ausente, ela não me sai da mente. Eu gosto daquela mulher. Mas nesse conto, ela não faz papel de mocinha. Dona Fanca é a autora e escreve cada linha de sua vida ao lado da história da cidade. Minha terra tão querida, como eu gosto de você. Eu lamento saber tão pouco para poder escrever as belezas que possuis, que dá gosto a gente ver. São 3 volumes de alegrias, tristezas, novidades, modernidade, segredos. Tudo sobre Alto Santo. Como exímia historiadora, ela foi registrando cada detalhe nas páginas destes antigos cadernos. A primeira rua, o primeiro posto de gasolina, quem nasceu, quem partiu. Uma forma de eternizar a cidade e quem viveu aqui. Porque eu quero muito bem a minha cidade, né? Quero bem Alto Santo, que o povo fique conhecendo a história. Por isso que eu escrevi. São 88 anos vivendo de perto todos os acontecimentos. Dona Fanca, mesmo com poucos estudos, tem sabedoria de sobra. Poetisa, escritora, historiadora. É apaixonada pelos livros e pelos escritos. E hoje guarda apenas uma tristeza: não ter tido a oportunidade de se formar. Como professora, eu queria. Para preparar outras crianças, né? Preparar parentes meus e tudo. Mas no tempo que eu estudei, só tinha 2 professoras. Fanca se tornou o patrimônio de Alto Santo, a referência para quem chega e sai da cidade. E basta dar uma olhada ao redor para ver que os versos da velha poeta não estavam errados. A cidade nasceu em terra abençoada, onde a natureza fez questão de caprichar um pouco mais. Alto Santo nasceu nas fazendas do Vale do Jaguaribe. Lagos, morros, animais, um emaranhado de belezas e silêncio. Utuba, água abundante, foi o nome da primeira grande fazenda deste lugar e nome também que a localidade levaria por muitos anos. O local prosperou e ficou conhecido pela vasta criação de caprinos, ganhando o nome de Alto do Bode. Depois de décadas, 2 viúvas ilustraram a história de Alto Santo e também deram um novo nome à localidade. Na época, elas eram as mulheres mais ricas da cidade. Ela era a proprietária na época. Essa história que ela teve, que 2 filhos que foram à Bahia, foram registrar as terras, né? E esses filhos não voltaram mais. Começaram a tomar as terras dela ao redor da propriedade. E ela disse que Alto Santo haveria de crescer como uma correia no fogo, quer dizer, só encolher, né? Mas parece que a maldição não pegou. O local deixou de ser apenas uma grande fazenda e ao redor desta igreja, a cidade começou a surgir. Mas as histórias não param por aí. Conta-se que nessa igreja foi encontrado um corpo intacto enterrado e que durante a madrugada 2 padres holandeses teriam vindo até aqui para poder pegar o corpo e levar até o Vaticano. A partir daí, a cidade, que se chamava Alto da Viúva, passou a ser Alto Santo da Viúva. De acordo com os historiadores, o corpo estava completamente mumificado. O local cresceu, virou distrito em 1870. O nome foi simplificado para Alto Santo. Nessa época, também começava a luta para a emancipação. Hoje,
Alto Santo tem uma população de aproximadamente 22 mil habitantes. Mesmo com o progresso, o local continua crescendo dentro de uma vasta porção de terra verde intacta. Grandes fazendas, o destacado relevo, as lagoas e rios cortando as terras da cidade. Coisas que o tempo e o povo fizeram questão de preservar. Alto Santo, o seu futuro, eu digo e não me engano. Dentro de pouco tempo, será a terra mais rica do Vale Jaguaribano. Em Alto Santo está localizado o maior açude do estado do Ceará, que recebeu o nome por causa da história de um fazendeiro. O dono de terras do Vale do Jaguaribe sonhava em construir uma cidade inteira. A ideia, que parecia absurda no começo, deu certo. Correios, capela, barbearia e, claro, não pode faltar a bodega. Na Fazenda Castanhão Velho, tudo foi pensado e construído para virar uma cidade. Esse era o sonho de seu José Holanda Cunha, um desbravador. No local, ele construiu fábricas, escolas, deu emprego a muita gente e chegou a receber um prêmio do então presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, como o maior produtor de bananas do país. A fazenda cresceu e virou a localidade de Castanhão. O progresso veio paralelo ao de Alto Santo. As duas localidades tinham até uma certa rivalidade. Mas um trágico acontecimento colocou tudo que tinha sido construído por água abaixo. O arrombamento do açude Oroz inundou o Castanhão, deixando famílias desabrigadas e para trás muitos sonhos. Em 1960, com a inundação e a cheia do Oroz, houve uma catástrofe na região como um todo, a região do Vale do Jaguaribe. Mas meu avô, segundo o grande Método Tomás Silva, disse que ele teve um papel fundamental em salvar muitas famílias que não queriam sair da região. E foi uma reconstrução difícil, né? Orientada pelo engenheiro Abdias Veras, amigo do meu avô, e ele em menos de 6 meses estava todo construído novamente a vila distrito do Castanhão. Reforçando a importância da fazenda, que depois virou vila e depois virou distrito, o nome Castanhão também batizou o maior açude do Ceará. E José Holanda ficou para a história como patriarca do Castanhão. O empenho de José Holanda na construção do açude foi registrado por vários jornais da época. Ele falou pessoalmente com presidentes, governadores. Sua batalha era incessante. E tudo começou há quase 100 anos, quando o açude Castanhão era apenas uma ideia. Já na localidade de Castanhão, a luta para trazer o progresso também foi incansável. Castanhão é hoje o único distrito de Alto Santo e tem aproximadamente 5 mil habitantes e muita história para contar. José Holanda Neto ganhou o mesmo nome do avô e trouxe no sangue o mesmo entusiasmo. Cuida da fazenda pessoalmente e também sonha em transformar o distrito de Castanhão em cidade. Eu creio que dentro de, no máximo, uma década, estará realmente o Castanhão tendo bom merecimento a emancipação política, sendo o município do Castanhão, que era um sonho do meu avô. A fazendinha do seu José Holanda ainda hoje guarda muita magia. Um passeio por aqui nos remete a outros tempos. Não é difícil imaginar crianças correndo por aqui, animais soltos por todos os cantos e pessoas sentadas ao redor de uma fogueira para bater um papo. José Holanda se foi, mas deixou todo o sentimento nessas terras, um pequeno lugar banhado pelo gigante açude Castanhão e que mantém as tradições intactas guardadas no sonho de ainda virar uma cidade.
Veja a seguir a tradição do artesanato em Alto Santo, o talento do artista que transforma tudo em simplicidade, numa obra de arte. Fica comigo que eu volto já já.